Olá, estamos começando mais um programa Ação Parlamentar. Nosso convidado hoje é o deputado Dari Pagung, do PRP. Natural do norte do estado, Dari Pagung ingressou na vida pública como vereador em Baixo Guandu em 1996. Ao longo dos anos, acumulou experiências também como presidente do Legislativo Municipal. Em 2008, iniciou o mandato de deputado estadual após ficar na primeira suplência da coligação que envolvia o PRP, Partido Republicano Progressista. Foi eleito no pleito seguinte e reeleito em 2014 para o terceiro mandato, com mais de 14 mil votos. Deputado, bem-vindo ao Ação Parlamentar. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez na Ação Parlamentar para conversar um pouco com você, com a população do Espírito Santo e mostrar um pouco do nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa. Pois é, então gostaria de começar perguntando ao senhor como que foi esse início na vida pública, né? O senhor era muito jovem, tinha 21 anos, isso era um sonho? Como aconteceu? Na verdade, eu sou o primeiro político da minha família, né? Meu pai é produtor rural, minha mãe do lar, nasci num distrito de Baixo Guandu, um distrito a 30 quilômetros da sede do município, onde ali convivia toda a minha família. Mas vim para a sede do município para estudar, fazer segundo grau, mudamos para Baixo Guandu, terminamos os estudos em Guandu e fui para trabalhar na Aracuri Celulose na época, que hoje é a Fíbria. Depois de passar 2 anos na Fíbria, fui convidado para ser candidato a vereador em Baixo Guandu, aceitei prontamente naquele ano, onde perdi para vereador por 3 votos. Então ali começou a minha vida pública, dali para frente eu não parei mais. Bom, nesse atual mandato como deputado estadual, o senhor foi reeleito como presidente, né, da Comissão de Finanças. O que representa essa atuação para o seu mandato, né, já que o colegiado é considerado o mais importante da casa por tratar das matérias orçamentárias, julgar as contas, né, analisar as contas do governador, do Tribunal de Contas? O que representa isso? Na verdade, tudo representa de forma muito positiva na minha vida, né? Primeiro, foi um sonho ganhar para deputado estadual e nunca imaginaria que poderia estar hoje no 3º mandato. Então, acredito que isso é muito trabalho, muita dedicação, mas é muita confiança em Deus. E não tenho dúvida que a minha trajetória aqui na Assembleia Legislativa é uma trajetória de um político que veio do interior, né, como eu te falei, é um município pequeno de eleitores, mas chegando aqui na Assembleia, a primeira comissão foi a Comissão de Justiça. Eu fui membro titular, junto com o nosso querido deputado Elcio Alves na presidência, depois passei para a Comissão de Defesa do Consumidor, primeiro secretário da mesa diretora também com o deputado Elcio, e na legislatura passada ganhamos a primeira vez para disputar e ganhamos a eleição para presidente da Comissão de Finanças, com a saída do deputado Sérgio Borges. Então acredito que é uma comissão importante na casa, uma comissão que trata de diversos assuntos de interesse do Espírito Santo. Estamos ali liderando 7 deputados, 7 deputados que trabalham em prol da sociedade capixaba e temos trabalhado e mostrado o resultado. Qual a expectativa do senhor para o orçamento do Estado para o próximo ano? Né? Diante desse cenário de crise, né, financeira, de instabilidade política que o país vem enfrentando? Na verdade, a Assembleia Legislativa deu um gesto muito bonito para o Espírito Santo depois que o governador Paulo Artung ganhou as eleições, né? Tínhamos um orçamento aqui na casa tramitando, superestimado, que era um orçamento que o governador sentou com toda a Assembleia, com os 30 deputados da época, para discutir o orçamento. E o governador nos passou para os deputados, junto com a Comissão de Finanças, que aquele orçamento, se aprovasse, ele poderia trazer muitos problemas para o Estado do Espírito Santo. E hoje nós temos a certeza que o governador, na época, estava certo, né? Que nós fizemos o ajuste fiscal,
tiramos daquele orçamento mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Se tivesse votado aquele orçamento, hoje o Espírito Santo poderia estar como outros estados, o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, diversos estados da federação. Então acredito que foi com a ajuda da Assembleia que nós ajudamos o governador Paulo Atung, junto com a ex-secretária da Fazenda, Ana Vescovi, a fazer o ajuste fiscal que o Espírito Santo naquele momento precisava. Então fizemos o ajuste e não tenho dúvida nenhuma que foi através daquele gesto de toda a Assembleia que o Espírito Santo hoje está com a folha de pagamento dos funcionários em dia, com os fornecedores em dia, e nós não temos dúvida nenhuma que o governador Paulo Atung fecha esse ano de 2016, dezembro, com a folha de pagamento dos fornecedores tudo em dia. Então isso tem uma contribuição muito grande, tanto da Comissão de Finanças da Assembleia, quanto de todos os deputados que aqui compõem essa casa. E a expectativa, então, para 2017, o exercício, né, de 2017? Hoje está tramitando na Assembleia já está em fase de emendas, os deputados já podem fazer emenda na LDO, né, que nós precisamos votar nesse primeiro semestre agora, e não tenho dúvida nenhuma que é uma LDO que está acompanhando o PPA, né, que também é uma lei importante. O PPA, o governo mandou no primeiro ano de mandato, o PPA tem validade até no primeiro ano do outro governo. Então acredito que a LDO está em tramitação, os deputados estão analisando e nós vamos começar agora a discutir a LDO, e eu não tenho dúvida nenhuma que os deputados estão engajados, que nós não podemos perder o foco. Qual é o foco? É o ajuste fiscal. Então acredito que a LDO vai ser aprovada na casa para que depois o governo do estado encaminhe para essa casa o orçamento do estado para o ano de 2017. Então acredito que o estado está ajustado, né? Isso se deve muito a essa casa. Eu tenho dito para todos que não é só esse deputado como presidente da Comissão de Finanças, mas todos os deputados da casa, os 30 deputados, estão engajados nessa luta que é deixar o Espírito Santo tranquilo no orçamento. E nós não temos dúvida que quem conseguir pagar funcionário em dia, fornecedores, vai sair dessa crise bem melhor do que entrou. Bom, o senhor disse que foi eleito, né, presidente da Comissão de Finanças pela primeira vez no momento da saída do ex-deputado Sérgio Borges, que era o então presidente, né, quando assumiu a vaga no tribunal, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O senhor também tem essa pretensão, já que o seu antecessor na presidência da Comissão de Finanças seguiu por esse caminho? Na verdade, eu tenho uma pretensão muito boa de continuar com o meu mandato aqui na Assembleia Legislativa, prestando um grande serviço para a população capixaba. Mas no caso do Tribunal de Contas, a Assembleia ela pode indicar 4 membros para o tribunal. O tribunal tem 7 vagas, constitucionalmente a Assembleia tem direito de indicar 4 membros para o tribunal. E o último membro a ser indicado foi o nosso ex-presidente da Comissão de Finanças, o deputado Sérgio Borges. Então eu acredito que no momento certo, quando surgir alguma vaga no tribunal e essa vaga for de direito da Assembleia Legislativa indicar, nós temos que conversar com o plenário, conversar com todos os deputados para ver o que a Assembleia vai indicar. Eu não tenho dúvida nenhuma que a Assembleia hoje está preparada de indicar um nome que seja membro do Poder Legislativo. Então eu acredito primeiro de conversar e de falar sobre vagas de conselheiro do Tribunal de Contas, nós precisamos ter vaga, né? E por enquanto não tem vaga aberta no Tribunal de Contas. Deputado, o Colegiado de Finanças se envolveu também na discussão dos prejuízos ao produtor rural causados pela seca.
né, realizando até uma audiência pública na região central serrana aqui do estado, pouco antes do governador Paulo Artung decretar estado de emergência no Espírito Santo, né? Como foi esse debate? Nós fizemos essa audiência em Itaguaçu, convocamos ali todos os bancos, né, o Banestes, o Banco do Brasil, Band, Sicob e diversos produtores rurais daquele município e dos municípios vizinhos, que atingiu Itarana, Laranja da Terra, Baixo Guandu, Santa Maria do Jetibá e outros municípios ali da região, para debater esse assunto. Então nós discutimos, os produtores rurais estão passando por uma crise, por um problema muito difícil, que a maioria das lavouras hoje, principalmente de café, caiu em 70%. Os produtores rurais não têm esperança de ter uma colheita de forma produtiva, que dá para os produtores pagar os financiamentos que eles pegaram nos bancos. Então essa reunião foi simplesmente uma reunião de trabalho para tratar desse assunto. Então nós tivemos já a resposta do Banestes, que ele deu mais um ano para os produtores refinanciar a dívida. Estamos trabalhando com o Banco do Brasil, com o Sicob e também com o Bandes. Nós temos uma certeza que alguns falaram em pedir algum tipo de não poder pagar essa dívida, então renegociar, e nós estamos trabalhando. E não tenho dúvida que é a maior crise, né, hídrica do Espírito Santo nos últimos tempos. O governador Paulo Artung decretou o estado de emergência. Situação de emergência, situação inclusive. de emergência, e nós não temos dúvida que é o primeiro decreto de situação de emergência na história do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nunca passou por uma crise dessa. E nós precisamos ficar atento porque o produtor rural, que é o homem do campo, que trabalha no dia a dia, precisa de ajuda dos poderes. E a ajuda que nós precisamos trazer para as autoridades, principalmente para os bancos, né, é essa ajuda, é discutir e trazer soluções. E nós não temos dúvida que essa audiência pública no município de Itaguaçu foi muito importante para os produtores rurais, e nós estamos aí pensando fazer outras reuniões para levar essas informações para os produtores rurais. Eu acredito que é importante, a Assembleia Legislativa precisa participar desse debate. O governo do Estado, nesse momento, está fazendo diversas barragens em todo o Espírito Santo, está agora na LDO e vai estar no orçamento 60 milhões reservado para barragens no Espírito Santo. Então acredito que o governador Paulo Artung, ele está trabalhando de forma incisiva para ajudar os produtores rurais a segurar a água de chuva. Mas nós precisamos hoje realmente de chuva, né? E para isso precisamos também de fazer a nossa parte, que é, quando chover, segurar essa água nas propriedades rurais. Ok, deputado, vou pedir uma licença para o senhor para a gente fazer uma pausa, e daqui a pouquinho a gente volta aqui com o programa Ação Parlamentar. Hoje, conversando com o deputado Dari Pagung, do PRP. A gente já volta. De volta com o programa Ação Parlamentar, hoje conversando com o deputado Dari Pagung, do PRP. Deputado, falando ainda das comissões, o senhor também participa como membro efetivo dos colegiados de Cidadania e Proteção ao Meio Ambiente, né? Na Comissão de Meio Ambiente, o senhor foi relator da CPI do Pó Preto e apresentou no relatório final 23 recomendações para a melhoria da qualidade do ar, para garantir, né, a melhoria da qualidade do ar na Grande Vitória. Como o senhor avalia os desdobramentos dessa CPI? Na verdade, a CPI trouxe para a sociedade capixaba, que estava cobrando muito, um resultado positivo. Fizemos várias reuniões, né? Trouxemos aqui vários especialistas, inclusive de fora do Espírito Santo, também aqui do Espírito Santo ouvimos diversos médicos e ouvimos também as pessoas que trabalham no dia a dia com o meio ambiente, como a ONG e tantos outros, e também trouxemos e convocamos secretários de Estado do Meio Ambiente, funcionários do meio ambiente. Então
Então, constatamos no final que precisava colocar no nosso relatório 23 recomendações que já encaminhamos para os órgãos competentes, para o Ministério Público, para o Governo do Estado, para a sociedade, né, e eu acredito que essas recomendações vai ajudar em muito resolver o problema do pó preto aqui na Grande Vitória. E uma das recomendações que eu acredito que é muito importante é proibir hoje as empresas, né, que é as grandes poluidoras do Espírito Santo, contratar as empresas para analisar o pó preto. Então nós propomos isso ao governo do estado para criar um fundo, para que esse fundo, depois que tiver os recursos no fundo, que essas empresas possam ser contratadas por esses recursos. Então, primeiro, nós tiramos as empresas poluidoras de contratar empresas para fiscalizar elas mesmas. Né? Para não haver uma parcialidade nos resultados. E outras recomendações que eu acredito que foi importante. A sociedade capixaba, acredito que ela se sentiu representada naquele relatório. Nós tivemos conversa depois com o Ministério Público e com as ONGs e todo mundo saiu satisfeito no relatório. E agora nós estamos trabalhando na Comissão do Meio Ambiente para trazer os resultados que a sociedade tanto espera. Então nós estamos fazendo essas reuniões na comissão, junto com o Ministério Público, junto com as pessoas envolvidas, para que esse relatório, no final, possa trazer aquilo que a sociedade precisa de diminuir um pouco do pó preto aqui na Grande Vitória. Essas recomendações já estão sendo atendidas? Como é que está esse desenrolar? Não, diversas recomendações já estão trabalhando. O Ministério Público já está trabalhando, o IEMA, né, já está trabalhando para a gente reformular aquela lei estadual das medidas do pó preto. Então, acredito que esse ano é um ano que nós podemos dizer que nós vamos mostrar resultado daquela CPI que nós apresentamos. Outro assunto de repercussão no colegiado, né, de meio ambiente e aqui na própria Assembleia foi o rompimento da barragem de rejeito de minério da Samarco, né, que contaminou toda a bacia do Rio Doce com uma lama que alguns especialistas consideram tóxica, né? Qual a posição do senhor sobre essa questão? Lembrando, inclusive, que o senhor presidiu a CIP Rio Doce, né? No seu primeiro mandato, a CIP é a Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. E ela envolve o Espírito Santo e Minas Gerais, né? Na verdade, nós temos que analisar essa tragédia de Mariana, né, em dois pontos. Primeiro, é aquele ponto que todo mundo ficou desesperado a princípio, né, da tragédia. Passou pelo meu município, Baixo Guandu, atingiu Colatina, Marilândia e Linhares até a foz do Rio Doce. Mas nós precisamos, nesse primeiro ponto, cobrar da empresa, da Samarco, que ela realmente cumpre aquilo que foi determinado no acordo que foi assinado entre o governo do Estado do Espírito Santo, o governo de Minas Gerais, União e Samarco e a sociedade. Ela precisa cumprir os danos que ela própria causou, né? Que é os danos ambientais. Então nós não temos dúvida que o Ministério Público, junto aos governos dos estados e a União, precisa cobrar isso da Samarco. Isso é o primeiro ponto. E nós não estamos aqui dizendo outra coisa que não ser cobrar aquilo que foi destruído. Eu considero que o nosso Rio Doce, né, estava já na enfermaria. Falei isso essa semana, na enfermaria. E acredito que com essa tragédia da Samarco, ele foi para a UTI. E nós temos a oportunidade, com esse novo acordo, de tirar o Rio Doce do CTI e dar para a população ali, ribeirinhos do Rio Doce, não só do Espírito Santo, mas de Minas Gerais, um Rio Doce com água tratada, né, com os municípios, 100% do esgoto tratado em todos os ribeirinhos. Vamos ter que
trabalhar nas nascentes, usar muito o Instituto Terra, que é o instituto especialista em recuperar nascentes. Não tenho dúvida que nós vamos sair dessa tragédia daqui 10, 15 anos, vamos entregar para a futura geração um rio doce limpo, um rio doce que a nossa geração almeja ter. Eu não tenho dúvida que isso, o acordo junto com os governos em Samarco vai beneficiar. O segundo ponto também está sendo muito discutido é o que está acontecendo hoje com a Samarco, com o desemprego. E nós precisamos também de ter consciência que a Samarco precisa voltar a operar, até porque ela precisa pagar os danos. Então esse é o nosso trabalho e eu não tenho dúvida que o Espírito Santo e Minas Gerais, junto com a empresa, nós vamos colocar o Rio Doce com mais vida, nós vamos recuperar as nascentes, nós vamos, os topos dos morros, precisa de plantar árvore e para isso precisa de muito trabalho e muitos recursos. E esse fundo que foi assinado de 20 bilhões, acredito que de uma forma bem organizada, bem fiscalizado, nós vamos recuperar o Rio Doce. Bom, no mandato anterior, o senhor presidiu a Comissão de Defesa do Consumidor, né? E sempre apresenta projetos aqui na casa com essa temática, né? Isso é uma motivação pessoal, ou o senhor recebe demandas da sociedade, ou acontecem as duas coisas? Na verdade, quando o deputado ele traz para a Assembleia e protocola o projeto de lei, isso quer dizer que é demanda da sociedade. Quando nós estamos nas ruas, né, visitando as bases, conversando com as pessoas, eles trazem ideias. E dessas ideias nós tentamos colocar em prática. E sempre quando nós transformamos essas ideias em projeto, é porque algum consumidor passou algum constrangimento na hora de uma compra, na hora de uma entrega. Então, acredito que as ideias nascem da vontade da população. Deputado, alguns desses projetos do senhor foram sancionados pelo Executivo e já viraram leis, né? Como o limite de 2 dígitos para formatação de preços para a comercialização de combustíveis, a proibição da cobrança de taxa de visita técnica para a elaboração de orçamento de prestação de serviços sem conhecimento prévio do consumidor e também a obrigatoriedade dos cinemas 3D higienizarem os óculos utilizados para essa finalidade, né? Essas leis estão sendo cumpridas, né? Qual a importância delas para a sociedade? Na verdade, se as leis não estiverem sendo cumpridas, nós precisamos cobrar dos órgãos competentes para que faça cumprir, né, as leis, que hoje é o PROCON, né, do Espírito Santo, tem os PROCONs municipais e também a Delegacia do Consumidor, de Defesa do Consumidor. Eu acredito que esses projetos de lei são de suma importância para a sociedade. Vou te dar um exemplo dos óculos 3D. Essa eu acredito que foi uma das primeiras leis que nós aprovamos aqui na Assembleia. Nós fomos visitar uma sala de cinema aqui do nosso estado e nós sabemos que o Espírito Santo hoje tem vários cinemas hoje, tem vários shoppings com cinemas, então tem várias salas aí recebendo a cada momento, a cada ano, novos lançamentos de filme, né? E ali constatamos que as pessoas estavam entregando o óculos 3D sem a higienização necessária. E isso é um perigo para a saúde pública, da né? população. Isso é saúde pública, né? E nós imediatamente protocolamos esse projeto de lei exigindo que todos os cinemas façam essa higienização, que eu acho que é importante. Isso pode pegar diversas doenças e fazendo a higiene dos óculos, isso evita diversas doenças. Então, acredito que uma dessas leis foi justamente essa constatação que nós tivemos nos cinemas aqui do Espírito Santo. Outro projeto que transformou em lei, que é a proibição da taxa de visita, né? Isso acontece todo dia e toda hora. Se você pedir um técnico para ir na sua casa para fazer um orçamento, daí a pouquinho eles te entregam lá o recibo dessa visita. E isso, se o consumidor não combinou
para pagar essa taxa, isso não deve ser pago. Então nós fizemos isso através de projeto de lei, também foi sancionado pelo governo do Estado e quero aqui, já aproveitando a oportunidade, para falar para a sociedade, para o consumidor capixaba, que visita técnica não pode pagar, a não ser que dessa visita o consumidor resolva adquirir esse bem, ou se ele combinar antes, né? Tudo que é combinado tem que ser cumprido. Então, acredito que também é um projeto muito importante. E outro projeto que nós aprovamos na casa, que é dos 2 dígitos, é que a gente... No preço do combustível, né? No preço do combustível, é que quando você vai na bomba de gasolina, você vê lá R$3, por exemplo, 555, 3 dígitos. Isso quer dizer R$3,60, né? Se você não comparar, o terceiro dígito é muita coisa no final do mês para a bomba de gasolina. E o consumidor, na verdade, nós consideramos que ele está sendo enganado para comprar achando que é um preço mais barato. Então nós proibimos o terceiro dígito, hoje está só o 2 dígitos. Essa lei foi contestada pelo sindicato, mas eu acredito que não tem ADIM, está valendo e que o consumidor que for na bomba de gasolina ver que é 3 dígitos, eu acredito que ele deve acionar aí o PROCON estadual ou o PROCON municipal para regularizar e fazer cumprir a lei que está em pleno vigor. Deputado, infelizmente acabou nosso tempo, ainda tem alguns assuntos mais para a gente debater, né? Teriam alguns assuntos, mas eu agradeço a presença do senhor aqui na Ação Parlamentar. Eu que agradeço, né, a oportunidade, acredito que precisamos voltar aqui para debater, que nós temos ainda para debater várias indicações que nós remetemos ao governo do Estado, para diversos municípios, e eu gostaria de falar sobre as indicações, mas vamos deixar então para a próxima oportunidade. Ok, mais uma vez obrigada, deputado. E eu agradeço também a sua companhia, a sua audiência, e se você quiser mandar comentários, sugestões, críticas para a gente, é só escrever para tvales.es@gmail.com, estaremos aguardando o seu contato. Continue acompanhando a programação da TV Alice, Canal Cidadão. Até o próximo encontro.